O osciloscópio é um dos principais instrumentos utilizados em desenvolvimento e manutenção. Permite visualizar a forma de onda dos sinais elétricos, possibilitando uma análise qualitativa e quantitativa dos componentes eletroeletrônicos analisados. Existem disponíveis no mercado uma grande variedade de modelos, adequados às várias aplicações. Os modelos mais simples de osciloscópios possuem um tubo de raios catódicos, TRC, com uma tela revestida de material fluorescente, semelhante às telas de televisores. Quando o feixe de elétrons atinge a superfície do tubo, deixa uma marca ou ponto luminoso, visível na parte externa da tela do tubo. A trajetória do feixe de elétrons pode ser alterada antes de atingir a tela, através da aplicação de tensões nas placas horizontais e verticais, desta forma, possibilitando a visualização da forma de onda analisada. A figura relaciona os principais componentes do tubo de raios catódicos, com uma breve descrição de suas funções. Quando aplicamos uma tensão entre as placas de deflexão vertical PDV, observamos movimentação no feixe de elétrons no sentido vertical. Essa figura mostra a aplicação de uma tensão nula nas PDVs. O feixe de elétrons não sofre alteração no seu trajeto. Nessa figura, observamos o sinal na tela do osciloscópio. Neste exemplo, aplicamos a tensão na placa superior positiva. Assim, observamos que o feixe de elétrons sofre um deslocamento para cima em sua trajetória. Podemos ver na figura como fica a tela do osciloscópio nessa situação. Agora, aplicamos tensão na placa superior negativa. Assim, observamos que o feixe de elétrons sofre um deslocamento para baixo em sua trajetória. Essa figura mostra a tela no osciloscópio para esta situação. Nessa outra figura, aplicamos uma tensão senoidal entre as placas, observando que o feixe de elétrons desloca-se para cima e para baixo, acompanhando a tensão existente nas PDVs. Se a frequência da tensão aplicada for muito alta, o ponto se deslocará rapidamente de cima para baixo, fazendo aparecer uma linha contínua na vertical. Podemos verificar na figura a tela do osciloscópio neste instante. Usando o raciocínio análogo ao utilizado na análise das PDVs, observamos que, aplicando uma tensão entre as placas de deflexão vertical PDH, o feixe se deslocará na horizontal, conforme pode ser visto nesta figura. As figuras que serão apresentadas a seguir mostram as PDHs, vista de cima e vista frontal, submetidas a tensões contínuas e alternadas. Essa figura mostra a aplicação de uma tensão nula nas PDHs. O feixe de elétrons não sofre alteração no seu trajeto. Nessa figura, observamos o sinal na tela do osciloscópio. Neste exemplo, aplicamos tensão na placa esquerda positiva. Assim, observamos que o feixe de elétrons sofre um deslocamento para a esquerda em sua trajetória. Podemos ver na figura como fica a tela do osciloscópio nesta situação. Agora, aplicamos tensão na placa esquerda negativa. Assim, observamos que o feixe de elétrons sofre um deslocamento para a direita em sua trajetória. Esta figura mostra a tela no osciloscópio para esta situação. Nesta outra figura, aplicamos uma tensão senoidal entre as placas, observando que o feixe de elétrons desloca-se da esquerda para a direita, acompanhando a tensão existente nas PDHs. Se a frequência da tensão aplicada for muito alta, o ponto se deslocará rapidamente da esquerda para a direita, fazendo parecer uma linha contínua na horizontal. Aplicando tensão ao mesmo tempo nas PDVs e PDHs, haverá uma composição de movimentos, fazendo o feixe de elétrons deslocar-se de acordo com a intensidade e polaridade das tensões aplicadas. Podemos observar na figura o ponto de incidência do feixe de elétrons para várias combinações de tensões aplicadas nas PDV e PDHs.
Uma tensão dente de serra, mostrada na figura, é usada como base de tempo para deslocar linearmente o feixe de elétrons na vertical. Quando aplicamos uma tensão dente de serra de frequência suficientemente alta entre as PDHs, irá aparecer na tela do osciloscópio uma linha contínua na horizontal. Se a tensão for nula, o feixe estará centralizado. Se a placa superior for positiva em relação à inferior, o feixe será atraído para cima. Agora, supondo a placa superior negativa em relação à inferior, o feixe se deslocará para baixo. Se um osciloscópio estiver calibrado, podemos medir a tensão observando o deslocamento do feixe na tela. Supondo que o ganho esteja calibrado em 12 volts por divisão, sem tensão, com a referência 0 volts, o traço permanecerá no meio da tela do osciloscópio. Neste exemplo, o feixe subiu 3 divisões. Então, a tensão medida é igual a 6 volts. No terceiro exemplo, adotando a mesma referência, o valor da tensão medida é igual a menos 6 volts. O traço deslocou-se para baixo. Neste exemplo, aplicamos uma tensão quadrada com amplitude mais 6 volts menos 6 volts, de mesma frequência que o dente de serra. Observamos que na tela do osciloscópio aparece um traço 3 divisões acima da referência, representando 6 volts, e outro traço abaixo da referência, representando menos 6 volts. No segundo exemplo, aplicamos a mesma tensão quadrada, porém reduzimos a frequência do dente de serra pela metade. Notamos que na tela aparece a forma de onda da tensão quadrada com amplitude de 6 divisões, ou seja, mais 6 volts e menos 6 volts. Estes exemplos servem para demonstrar que, para visualizar uma forma de onda na tela do osciloscópio, a frequência da forma de onda deve ser maior do que a do dente de serra. Então, na prática, ajustamos a frequência do dente de serra, que representa a base de tempo, até aparecer na tela mais de um ciclo de forma de onda. As funções disponíveis no osciloscópio variam conforme modelo e fabricante utilizados, porém, algumas são básicas, presentes praticamente em todos os osciloscópios disponíveis. Observamos no slide a tela de um osciloscópio básico e vamos identificar os comandos e suas funções. Chave liga. Liga e desliga o osciloscópio, além do ajuste de intensidade de brilho. Existem osciloscópios que disponibilizam estes comandos separados, de forma independente. Chave AC, Ground DC. Na posição AC, permite medir o componente CA de um sinal. Desta forma, é utilizada para medir o ripple de tensões retificadas. Na posição Ground, aterra o amplificador vertical. É usada para estabelecer o zero de referência. Na posição DC, é possível observar um sinal de valor médio. Volts por divisão. Permite alterar a sensibilidade na vertical, associando cada divisão na vertical a um valor em volts. Exemplo, 1 volt por divisão significa que, para um sinal que ocupa uma divisão, a tensão aplicada nos terminais do osciloscópio vale 1 volt. Seguindo este raciocínio, 5 volts por divisão equivale a 5 volts. Chave de posição vertical. Desloca o traço na vertical. Controle de posição horizontal. Desloca o traço na horizontal. Time por divisão. Varredura ou base de tempo. Gradua em segundos cada divisão na tela na horizontal. Chave interna e externa, rede. Possibilita alterar a base de sincronismo do sinal. Na posição interna, utiliza sincronismo interno. Na posição externa, possibilita o sincronismo a partir de uma base externa. E na posição rede, sincroniza a varredura com a rede elétrica. Chave mais menos. Permite selecionar a polaridade de sincronismo da forma de onda na tela. Nível de sincronismo. Permite o ajuste do sincronismo. Cal. Saída que disponibiliza um sinal de onda quadrada interno, de amplitude e frequência fixas, normalmente 1V pico a pico 1 kHz, utilizado para calibração do osciloscópio. Uma tensão contínua aparece na tela do osciloscópio como uma linha contínua. Para medir seu valor, seguimos o padrão apresentado no slide, ou seja, contamos na tela o número de divisões a partir da referência 0 e multiplicamos este número por volts por divisão.
Nesta figura, efetuamos a medição de uma tensão contínua de 5 volts, utilizando a calibração de 1 volt por divisão. Agora, medimos os mesmos 5 volts, porém, a calibração foi alterada para 5 volts por divisão. E, neste outro exemplo, continuamos medindo 5 volts, porém, neste caso, calibramos o osciloscópio para 2,5 volts por divisão. Observando as três figuras, notamos que a melhor situação ocorreu no primeiro exemplo, com a calibração igual a 1 volt por divisão. Assim, concluímos que, para obter a maior precisão, escolhemos o menor valor volt por divisão possível, que permita o surgimento do traço na tela. O procedimento para medir a tensão alternada é semelhante ao utilizado para medir tensão contínua, ou seja, escolher adequadamente o ganho vertical, volt por divisão, e a base do tempo, milissegundo por divisão. A tensão alternada apresenta duas variáveis básicas que podem ser mensuradas, a tensão pico a pico e o período. Na figura, estamos medindo uma tensão senoidal de 10 volts de pico, ou 20 volt pico a pico e frequência 1 kHz, utilizando o ganho vertical ajustado em 5 volts por divisão. Neste segundo exemplo, continuamos medindo uma tensão senoidal de 10 volts de pico ou 20 volts pico a pico e frequência de 1 kHz, porém, utilizando o ganho vertical ajustado em 20 volts por divisão. E, no terceiro exemplo, a tensão monitorada continua a mesma, porém o ganho vertical está ajustado em 2 volts por divisão. Para medir o período, ou seja, o inverso da frequência, a escolha da base de tempo é fundamental. Nesta figura, estamos monitorando uma tensão senoidal com frequência igual a 1 kHz. O ganho vertical está ajustado para 5 volts por divisão e a base de tempo, ou ganho horizontal, ajustado em 0,2 milissegundos por divisão. Neste outro exemplo, o sinal monitorado é o mesmo, ganho vertical mantido em 5 volts por divisão, porém, a base de tempo foi alterada para 2 milissegundos por divisão. E no terceiro exemplo, alteramos a base de tempo para 50 microsegundos por divisão. O gerador de funções é um instrumento utilizado para gerar sinais elétricos de diversas formas de onda, tais como senoidal, quadrada, triangular, de diferentes frequências e amplitudes. Normalmente, o painel do gerador de funções tem um frequencímetro digital, que possibilita visualizar a frequência do sinal que está sendo gerado, além dos comandos para definir e ajustar o padrão de sinal desejado. O multímetro, devido à sua versatilidade e robustez, é um dos instrumentos mais utilizados em eletroeletrônica, com larga aplicação tanto em laboratório como em manutenção ou linhas de produção. Encontramos multímetros analógicos, quando a leitura é efetuada por um ponteiro em um painel graduado, ou digital, quando a leitura é feita através de um display digital. Os modelos básicos permitem medições das grandezas básicas, tais como tensão, corrente e resistência. Existem modelos mais sofisticados, que além dessas grandezas básicas, também uma série de outras grandezas eles medem.